Mário Bittencourt está reeleito presidente do Fluminense com 72% dos votos. Neste sábado, dia 26 de novembro de 2022, ele derrotou o candidato Rafael Rolim com 22% dos votos e o candidato Marcelo Souto com 6% dos votos. Ao todo, mais de 3.600 pessoas votaram em Laranjeiras, o que não é o recorde ainda, porém é um número considerável, mas ainda bem longe da quantidade total de sócios que poderia votar na eleição. Bem, esse vídeo aqui é falando um pouco sobre essa questão da eleição, sobre o dia da votação, falando um pouco sobre o que eu espero também do mandato de Mário Bittencourt. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, e peço para que você que está assistindo aqui esse vídeo aqui no canal, deixe um like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal. Também vou te avisar que aqui embaixo na descrição tem o link da 1xBet. A 1xBet que é uma casa de apostas esportivas e que dobra o seu primeiro depósito se você utilizar o link que está aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição, tá nos dois, e utilizar o código Raiz Tricolor, beleza? Usa o link, usa o código, ela vai dobrar o seu primeiro depósito até R$ 1.200, então aproveite esse bônus dado pelo 1xBet, que é uma casa de apostas assim, que vale a pena. Com a época de Copa do Mundo tem sempre muita coisa para poder apostar. Falando sobre a eleição, como eu descrevi, né? Mais de 3.600 pessoas foram votar e o Mário Bittencourt foi reeleito com 72% dos votos. Uma votação bem expressiva em quantidade. Se você pegar o recorde ali do Fluminense, foi na eleição de 2016, com 4.200 votos. Aí você pode falar, pô, Gabriel, por que então que dessa vez, mesmo a gente aumentando muito mais o número de sócios, não teve esse número todo? São duas análises. Eu vou fazer uma que é bem rapidinho primeiro, que não tenha tanto a ver com isso, é o fato de que, apesar de a gente ter muito mais sócios, houve um boom de sócios em 2020, mais do plano guerreiro, e o plano guerreiro não dá direito a voto, naquela época pelo Flu e tal, tem um aumento muito expressivo do sócio do plano guerreiro. E o aumento muito expressivo no número de sócios dos planos que dão direito a voto já foi mais ao longo de 2022, então essas pessoas só vão poder votar na próxima eleição. E a segunda análise é um fato de que eu não abordei muita eleição aqui no Raiz Tricolor, mas quem me acompanha lá no canal 20, eu fazia uma análise ou outra, fazia um comentário ou outro. E eu falei há bastante tempo, o Mário Bittencourt era muito favorito para essa eleição. E não só pelo desempenho no campo, que obviamente é muito melhor do que os antecessores, o Peter do segundo mandato, né? O Peter do primeiro mandato foi bicampeão brasileiro, né? Mas vinha tendo um desempenho muito melhor até do que o Peter sem Unimed, obviamente do que o Abad. Então esse desempenho técnico e no campo, que é o que no final das contas decide a maior parte dessas coisas, é muito positivo, longe do ideal, mas muito positivo. Então você, não só por isso, mas enfim, por todas as questões, pela organização da dívida do Fluminense, não abaixou a dívida do Fluminense, é importante falar isso, porém, foi um assunto amplamente divulgado e falado aqui no canal também durante esse período todo aí, onde a gente fala de dívida, fala de assuntos financeiros aqui também, de que, querendo ou não, e aí isso já é uma análise minha, precisa entrar um dinheiro novo no Fluminense para o Fluminense ser saneado de dívidas. Porque desempenho esportivo com a organização de dívidas que foi feita pelo Mário Bittencourt, a gente até está conseguindo, mas fica sempre no risco. Obviamente outras coisas, como por exemplo, a gente não tem uma penhora no Fluminense efetiva desde agosto de 2021. Foi uma penhora do Thiago Gosling, né? Para quem não lembra, o famoso Thiago Mendigo. Foi a última que eu encontrei, pelo menos. Então, assim, isso tudo, obviamente, não só por isso, o Mário Bittencourt já era muito favorito, mas também pelas questões que aconteceram com os candidatos de oposição. Nomes não definidos, nomes mudados em última hora. O próprio Rafael Rolim só foi falar como candidato, né, o segundo mais votado, só foi falar como candidato já há cerca de um mês e meio, mais ou menos, cerca de um mês e meio da eleição. Então isso obviamente não conseguiu construir uma base de votantes, todas as questões de união de chapas que não ocorreram, e aí a dificuldade para obter as assinaturas, enfim, tudo isso
demonstrou também para o eleitor uma sensação de que o Mário meio que já ganhou. Muita gente falava isso. E aí isso, obviamente, faz com que, se eu acho que a eleição já está definida, eu não vou votar, falar, o Mário já ganhou, então não preciso votar. Ou o fulano já ganhou, já perdeu, então não vou lá votar nele. Como a eleição não é obrigatória, né? Acaba tendo muito isso. Então, acho que por esses dois motivos a gente não passou a questão dos votos. Obviamente, eu acho que o número expressivo de votos do Rafael Rolim, considerando todos esses problemas de campanha que teve, mostram que existe, sim, uma parte da torcida do Fluminense, a gente pode dizer em 25%, se a gente pegar os sócios como totalidade, né, o que eu não acho que seja uma amostra fiel, mas dá até pra gente falar de que, e é talvez uma amostra de que o Mário Bittencourt, mesmo tendo todo o desempenho em campo, tendo um desempenho e principalmente uma divulgação desse desempenho na parte administrativa, financeira, muito positivo também. Mesmo tendo isso tudo, 25% dos eleitores que foram lá votar não votaram nele. E vale lembrar, mesmo tendo, como eu falei, os defeitos da oposição de uma campanha num momento muito curto, em locais onde, enfim, situações meio mal coordenadas, enfim, escolhendo também questões meio discutíveis, vamos falar assim, para poder expor a sua campanha, com todos esses problemas. E uma campanha do Mário Bittencourt que jorrou dinheiro, e é importante falar sobre isso também, muitos relatos de propaganda via Google AdSense no YouTube, outdoors colocado, carros com telões, etc. Ou seja, há muitos adesivos. Uma campanha que até meio que seria normal, porque a oposição não fez isso, mas uma campanha com um jorrar de dinheiro muito forte, assim, muito alto. Novamente, isso seria até normal, porque a oposição também não fez. Mas, ou seja, uma campanha muito agressiva em todos esses pontos, assim, de divulgação, com uma força muito grande, e teve esse percentual de diferença. Eu acho que serve de alerta também para mim, o que, falando agora sobre o próximo mandato, o que eu espero que o Mário Bittencourt consiga fazer, que não conseguiu, não fez, Mário fez, Mário faz, né? O que eu espero que ele vá fazer. Existe um caminho que é muito difícil de você seguir no meio dele, que é o caminho da estabilidade interna e da estabilidade externa. O que é isso? Ou você é totalmente transparente para a torcida sobre as contratações que você faz, sobre as opiniões que você faz, sobre as lesões que o time tem, sobre as vontades que o time tem, sobre as desvantagens, sobre as confusões, ou você é super transparente com isso, ou você agrada muito e você tem uma ótima estabilidade interna. Por quê? Porque o jogador não gosta de ter um ambiente totalmente tomado por torcedor. Se você tem o tempo inteiro informações sendo divulgadas internamente, uma exposição total para a torcida, você leva o torcedor para criticar o cara e etc., o jogador não gosta disso, você perde a estabilidade interna. Por outro lado, a escolha que o Mário Bittencourt fez de estabilidade total interna, grupo sempre muito fechado, jogadores sempre muito fechados com a diretoria, não importa se o salário atrasou um mês e não tem atrasado no Fluminense, né, o salário em si, não importa se aconteceu um revés, se tomou uma goleada, não importa isso. Vai ter estabilidade internamente, mesmo que externamente torcida, tá? Esteja um caos. Essa foi a escolha do Mário Bittencourt. E eu espero muito que ele tente andar mais ainda por esse caminho fininho que ele não conseguiu no primeiro mandato. No primeiro mandato a gente viu muitos problemas de comunicação com a torcida. Uma equipe que sabia muito dialogar para manter a estabilidade interna. Trabalhar no Fluminense, as pessoas que trabalham aqui, todo mundo sabe que eu faço canal com o Fio e tal, mas o Fio não é funcionário do Fluminense, né? Ele presta serviço para transmissão da Flu TV, mas ele não tá no dia a dia do clube. Mas todos os funcionários que eu conheço e tal, comentam alguma coisa, falam isso de que trabalhar no Fluminense estava muito... É muito um ambiente saudável, pelo menos. É um ambiente salubre, que hoje em dia é muito melhor dessa forma. Só que essa estabilidade interna foi criada e externamente foi um mandato que a gente viu de muitos atritos com a torcida. Muitas frases desencaixadas, muitos problemas, como foi, por exemplo, a faixa no Engenhão tapada por uma ambulância. Uma falta total de tato no lidar com a torcida. Como se a torcida fosse meia dúzia ou tivesse que, apesar de amar o clube acima das coisas e amar o clube independente de qualquer coisa, tivesse que também apoiar o seu presidente por causa disso. Achei que faltou esse problema.
E eu espero que isso seja consertado. É óbvio que essa estabilidade interna que o Mário tanto prezou, ela vai ser externa também. Com o quê? Com títulos. Só que o título é complicado. Porque o título não depende do presidente, o título não depende do treinador, o título às vezes não depende nem do próprio jogador. O título é uma soma de tudo. Por exemplo, eu sempre falo, o Corinthians não foi campeão da Copa do Brasil nesse ano. E aí se eu vou analisar o Corinthians, o Corinthians fez uma campanha de campeão, fez tudo certo. O que faltou pro Corinthians ser campeão? O Matheus Vital não bateu um pênalti no travessão. Aliás, o Fagner não bateu um pênalti no travessão, o Matheus Vital não isolaram um pênalti. Por causa de 2 finalizações, o Corinthians não foi campeão. E aí eu tenho que condenar todo um trabalho. Não, mas o Corinthians disputou o título. E é isso que eu acho que eu mais espero agora desse segundo mandato do Mário. De um Fluminense que dispute títulos. É óbvio que a gente entende, eu entendo, que o Fluminense entra sempre como franco atirador nas competições. Falta talvez o lucro e as receitas que o Flamengo tem para poder investir muito mais no elenco. Falta o aporte financeiro que outros clubes vão começar a ter baseados nas SAFs, baseados nos investidores externos, como foi o caso do Atlético Mineiro, apesar do Atlético agora estar envolvido numa dívida absurda, que não consegue ser controlada. Então, assim, é óbvio que tem, ou como o Palmeiras também, que tem esse tipo de investidor, é óbvio, mas a gente precisa entrar na disputa do título. Esse ano, o Campeonato Brasileiro, eu me recusei a dizer, após o Campeonato Brasileiro, que o Fluminense disputou o título. Em algum momento o Fluminense esteve na disputa, mas não houve disputa de título esse ano. O Palmeiras ganhou sem disputar. Eu espero que para 2023, 2024, 2025, o Fluminense dispute os títulos. Ah, Gabriel, é óbvio, a gente quer ser campeão. Claro, os times vivem de ser campeões. Mas na hora de analisar o trabalho, eu tenho que analisar pela disputa do título. Porque se o presidente com um orçamento bem menor consegue colocar, junto com o treinador, junto com toda a equipe, o time na final da Copa do Brasil e um jogador bate o pênalti pra fora, e é por isso a gente perde, esse trabalho foi bem feito, né? Óbvio, foi bem feito. Bem como se um presidente do Fluminense não consegue montar, com toda a arrecadação e receita que tem, um time minimamente interessante para se manter na Série A, esse trabalho tem muitos problemas. Então o que eu espero, agora enumerando a listinha para poder fechar esse vídeo, o que eu espero é isso. A estabilidade seja mantida, que a gente veja jogadores saindo e elogiando o Fluminense. Aí você vai falar, e o Hudson? O Hudson é exceção. O Hudson é exceção. Quantos jogadores não saíram do Fluminense e postaram coisas, agradecendo, agradecendo e depois ainda citam isso? Que a gente veja treinadores que saem do Fluminense, a gente espera que o Fernando Diniz não saia, sempre elogiando o clube e internamente também os que lá estão elogiando, e isso facilite a gente a contratar jogadores, porque isso facilita, melhora a nossa imagem no mercado. Eu espero que isso continue acontecendo. Mas também espero que o desempenho em campo tenha menos falhas, a gente possa ter uma melhora ainda no desempenho em campo, apesar de já ter melhorado. A gente precisa melhorar, porque querendo ou não, a gente precisa voltar. A gente não chega numa final desde 2009, é isso que eu tô falando. Desde 2009, na Sul-Americana, a gente não bate numa final que não seja de Carioca, de Taça Guanabara. E a gente precisa voltar a fazer isso. Perder título? Não. Mas chegar na final e ser campeão. Porque aí, se você chega na final, você tem muita chance de ser campeão. Então a gente precisa voltar a evoluir mais ainda nessa parte do time. Fora de campo, o Fluminense precisa ser viável financeiramente. E sim, avançar num estudo para a entrada de um investidor no Fluminense. Porque sem esse investidor a gente vai ficar sempre na corda bamba e a gente pode ser o melhor equilibrista de todos. A gente ainda tá numa corda bamba. A gente ainda tem um problema que se o Fluminense cair e for para a segunda divisão, o time entra numa espiral em que vai ser muito difícil que saia sem que se abaixe total o valor. E pode acontecer. Em 2021 a gente trocou de treinador com um time à beira da zona de rebaixamento no meio do campeonato. Em 2022 a gente fez a mesma coisa. Estava no início do campeonato ainda, mas podia ter dado errado. Então a gente está sempre nessa questão. O Cruzeiro caiu, tinha confusão interna, beleza. O Grêmio caiu e não tinha nada. Só foi um ano ruim. Então a gente precisa, espero, também a outra coisa que eu espero, que o Fluminense esteja muito avançado para a entrada de um investidor no futebol do Fluminense. Seja após a Liga, seja antes da Liga, enfim. Mas que isso esteja balizado. E o terceiro ponto, que a comunicação com a torcida não seja tão falha. Que se tenha pessoas para ter tato no trato com a torcida para fazer o jogo de palavras. Porque isso faltou muito. Vou repetir aqui o que eu já falei algumas vezes. Inclusive, já falei para pessoas da campanha do Mário Bittencourt quando comentaram alguma coisa comigo.
Não é possível que um presidente que tenha melhorado o desempenho esportivo do Fluminense como melhorou, que tenha conseguido melhorar a imagem do Fluminense como melhorou externamente e que tenha conseguido acabar com as penhoras do Fluminense ou acertar minimamente os pagamentos que o Fluminense precisa fazer. Seja tão xingado em rede social, seja tão xingado por torcedores e que tenha uma votação, por mais que tenha sido alta e tenha feito o Conselho Deliberativo inteiro, tudo que precisava, que tenha o seu opositor tenha uma votação mais expressiva, assim, por mais que seja baixa também, mas ainda expressiva. Não dá para o presidente ser isso. Se é isso, é porque tá faltando alguma coisa. E tá faltando esse tato para mim. Então, essas são 3 coisas primordiais. Ah, Gabriel, mas e a contratação de fulano? Cara, isso aí, assim, eu que lido com futebol, né, olhando outros clubes também, todo clube tem. Erros acontecem, alguns erros são bizarros, como o erro da contratação de Cris Silva, é bizarro, e eu falo isso aqui desde o primeiro dia que se soube o valor do Cris Silva, em que eu fiz o raio-x e fiz tudo. A gente tem ideia de futebol, pô. Se me perguntar, eu queria dar um ótimo contrato para Everaldo. A gente já viu o que Everaldo fez depois, né? Então, assim, existem erros e o ideal é minimizar erros, é não ter tanta contratação maluca desse jeito, que de fato, na verdade, não houve tanto. Mas houve algumas, né? Mas os erros no futebol, eles são avaliados e dá para ser avaliado. Acho que não foi uma questão gigante, até porque, vamos lá, né? Com esse erro, o Fluminense foi 3º lugar no Brasileirão. Dava para ser melhor? Dava. Mas, enfim, vai sempre errar. Os meus principais pontos, eu acho, são os que eu citei. Enfim, esse é um vídeo que eu talvez assista em 2025. E vou tentar lembrar o que eu fui. Fui procurar se eu fiz algum vídeo em 2019, mas eu ainda mantinha aquela coisa que eu deveria voltar, que era não falar de política no canal, né? Só que eu percebi, já falei isso no vídeo que eu lancei no sábado pela manhã, que não tem como eu falar da contratação sem eu falar de quem contratou. Enfim, tamo junto, até a próxima. Nesse domingo ainda tem outro vídeo, tá? Valeu.